E a gente já começa, então, com o nosso tema de saúde. Saúde sempre, né, gente? A gente tem que cuidar do nosso corpo, a gente tem que fazer jus a esse presentão que Deus nos deu. Então, vamos falar um pouquinho já de Covid? Eu estava dizendo que alguns pacientes relatam mesmo, né, que permanecem com dor ou tiveram um aumento dessa dor. Alguns relatam que eles sentiam dores antes da Covid e que depois que teve a doença, a dor voltou, mesmo após a dor já ter sido curada. Então, sejam elas dores já pré-existentes, dores causadas por conta da internação, da sedação. Estudos mostram que 20% da população tem dor crônica que pode ser agravada com os sintomas do Covid, como, por exemplo, enxaqueca. Tem gente que está com dor de cabeça desde então e ainda não sabe por quanto tempo a dor após a Covid-19 pode perdurar. Mas alguns pacientes já mostram meses de dor pós-contaminação. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso com o médico intervencionista da dor, Dr. André Mansano. Dr. André, muito boa tarde, muito obrigada pelo seu tempo precioso aqui conosco e para a gente poder falar desse assunto que é tão novo, né? E importante para a gente poder reconhecer aí o que está acontecendo com o nosso corpo. Algumas pessoas continuam com dor, é isso mesmo? Oi, Cláudia, obrigado pelo convite. Nada mais emblemático do que falar sobre o Covid à distância, né, por Skype, né? É mais prazeroso estar aí com você no seu sofá, mas o mais importante é passar as informações que nós estamos aprendendo com o tempo que está passando e os pacientes desenvolvendo alguns problemas pós-Covid. Eu poderia dividir uma fala em basicamente 3. Os efeitos do isolamento social nas dores crônicas, o efeito da infecção do Covid em si nas dores crônicas e também o efeito do tratamento, em especial naqueles pacientes que precisam de UTI, também em alguns tipos de dor. Então vamos começar lá atrás. Os efeitos da quarentena, os efeitos do isolamento social que já está perdurando por muitos meses, né? Então a gente tem que imaginar que esse paciente ele está inserido na sociedade, né? Então, por exemplo, ele tem que muitas vezes dar conta do seu trabalho, mesmo que em casa, e junto com isso dar conta de toda a sua família. Não raro, trabalhando também como professor, como professora dos seus filhos, em uma ergonomia totalmente diferente daquela que ele estava acostumado no seu trabalho. Então, o paciente, a pessoa está trabalhando em casa, muitas vezes muito mais do que antes, sem períodos de folga, e nos raros períodos de folga ele tem que dar conta da sua casa, tem que dar conta da sua família. Então, isso por si só já traz uma sobrecarga que influencia nas dores crônicas por sobrecarga física e também de estresse. Vários estudos mostram que o estresse potencializa todos os tipos de dores crônicas. O paciente, muitas vezes, não consegue fazer atividade física porque está, entre aspas, em confinamento, digamos assim. Fica tudo muito mais difícil. Precisa de muito mais força de vontade para fazer uma atividade física. E aqueles pacientes que já estão em tratamento, eles não têm tanto acesso à saúde como tinham antes. Então, o paciente que fazia uma boa fisioterapia e passou a não fazer mais por conta da quarentena. Ou é o paciente que conseguia visitar os seus médicos periodicamente e não consegue mais também por conta do isolamento social. Ou, eventualmente, uma psicoterapia, que é uma grande aliada no tratamento de dores crônicas. O paciente fica um pouquinho prejudicado nesse sentido, tá bem? Não raro, o paciente não tem acesso a receitas médicas controladas que ele precisa continuamente. Mesmo que agora a gente já tenha à nossa disposição a possibilidade de receitas digitais, né? E ganho de peso. Nós estamos vendo muitos pacientes com ganho de 5, 7, 10 quilos nesses 8, 9 meses de pandemia por motivos óbvios, né? A alimentação ficou um pouquinho mais precária e a atividade física ficou um pouquinho mais precária. Além disso, nós temos a possibilidade de origem de dores crônicas pela própria infecção em si. Então, por exemplo, 30% até 50% dos pacientes com Covid apresentam dores de cabeça. E alguns pacientes estão se mantendo com dor de cabeça, mesmo depois da infecção ter sido sanada. Não raro, os pacientes têm dores musculares, também mais ou menos 30%, uma dor muscular muito intensa.
E nós estamos vendo também que o Covid, ele não afeta somente o sistema respiratório, como uma gripe forte. Não. Ele também tem, infelizmente, o potencial de afetar as células do sistema nervoso, os neurônios. E com isso, ele pode causar aquilo que nós chamamos de neuropatias, que são dores neuropáticas. As dores neuropáticas, elas são dores causadas pela própria disfunção do sistema que percebe a dor. Então veja como é tudo muito complexo. E também tem pacientes que desenvolvem dores por conta do tratamento do Covid-19. E aí eu faço uma ressalva para aqueles que precisam de tratamento em UTI, naqueles pacientes mais graves. Os estudos mostram que pacientes que saem da UTI, até 70% podem manifestar dores crônicas, independente da causa da internação. Com o Covid, isso parece ser ainda maior. Alguns fatores são muito importantes. Então, quando o paciente ele fica na UTI, na maioria das vezes, ele precisa ficar naquilo que a gente chama de ventilação mecânica. Ele não consegue respirar de forma apropriada, então é acoplado um ventilador que vai fazer a respiração para ele. Só que isso, se o paciente ficasse acordado, seria muito desconfortável. Então, o paciente é sedado, muitas vezes com o uso de alguns medicamentos que paralisam completamente a musculatura. Então, imagina, se a gente ficar com um membro paralisado, esse membro atrofia. Isso é natural, isso vai acontecer em poucas semanas. Se nós ficarmos com todos os nossos músculos paralisados, esses músculos também vão atrofiar. Isso pode causar um desbalanço osteomuscular muito importante. Falando ainda sobre a ventilação mecânica, uma estratégia muito utilizada em pacientes com o Covid é o que nós chamamos de ventilação em prona. O que significa isso? Significa que o paciente fica deitado de barriga para baixo, né? Para facilitar a troca do oxigênio. E essa posição de barriga para baixo ela é invertida periodicamente. Então, essa manobra na UTI, repetidamente, em alguns pacientes, podem causar lesões dos nervos do braço, eventualmente luxações das articulações, em especial se o paciente tiver um sobrepeso, onde fica mais difícil virá-lo, né? Além de alguns procedimentos médicos que podem ser necessários, como intubação, acesso venoso, que podem aumentar as chances de dores crônicas. Então, esse é um panorama geral de como o Covid pode afetar o paciente que tem dor crônica e como ele pode causar dor crônica naqueles pacientes que não tinham anteriormente. Puxa, que panorama complicado. Agora, o que a gente precisa saber é como a gente vai resolver essa série de problemas aí. Mas eu vou te pedir 2 minutos e eu volto já para a gente continuar conversando, claro. Tá bom? Eu entendo que a falta de exercício físico a gente vai precisar se adaptar. Eu, durante a Covid, fiz meus exercícios em casa. Requer, claro, que mais disciplina, mas a gente precisa ter essa disciplina, porque é o nosso corpo, não é uma brincadeira, né? Mas, em alguns casos, eu vou perguntar para o doutor, eu sei que a dor passa depois de alguns meses. Eu senti uma dor muscular gigante quando eu contraí Covid. Uma dor, assim, que parecia que eu estava sendo quebrada. É pior do que uma dor de ginástica, assim, umas 10 vezes, né? E depois, demorou assim uns 3 meses para ficar zerada, sem dor nenhuma. Mas atualmente eu estou zerada sem dor nenhuma, graças a Deus. Mas tem outras complicações que quem me acompanha sabe que a gente sente. Ô, doencinha, viu? É bom a gente fazer a prevenção mesmo. Tem que usar máscara, tem que evitar aglomeração, fazer isolamento social, isso é importante. Então não brinca com a sua saúde. Agora deixa eu voltar aqui com o doutor André Mansano. Doutor André, obrigada por me aguardar. Vamos falar um pouquinho das soluções, né? Porque as dores estão aí. Tem jeito para isso? Eu até já falei que para aquelas que pararam a atividade, que é porque está sentando na cadeira errada, eu acho que tudo aí a pessoa tem que ter consciência e se cuidar. Mas, por exemplo, para uma neuropatia causada pelo Covid, tem jeito? Tem jeito, sim. Então, obviamente, que é importante tratar o Covid. Quanto mais precocemente nós tratarmos o Covid, menor vai ser a incidência desse tipo de complicação. Mas quando qualquer tipo de vírus, incluído o Covid, ataca os nervos do corpo, e isso causa uma disfunção dolorosa, nós precisamos ministrar alguns medicamentos da classe dos anticonvulsivantes.
Esses medicamentos não são para convulsão nesse tipo de paciente, mas eles têm a propriedade de estabilizar aqueles neurônios que causam convulsão. E eles também têm a propriedade de estabilizar esses neurônios danificados pelo COVID ou danificado por outro tipo de problema que cause a dor neuropática. Olha, que boa notícia. Inclusive, já que você falou isso, para todo mundo que tem uma neuropatia, então é bom conversar com o médico sobre essa ordem aí de medicamentos para convulsão, que ajudam então nesse caso. Agora, em outras questões, não dor neuropática, uma outra dor, você falou de tantos problemas, né? Qual seria a solução? Então, por exemplo, as dores secundárias ao desbalanço osteomuscular que pode acontecer pós-infecção, né? Depois de uma certa atrofia muscular. Aí é fundamental, é mandatório que o paciente faça uma boa fisioterapia para uma recuperação osteomuscular, né? Isso deve ser feito obrigatoriamente, tá? Outros problemas, por exemplo, que estão sendo bem frequentes são dores de cabeça. Dores de cabeça pós-Covid que se mantêm por muito tempo, tá? Muitas vezes nós lançamos mão de alguns medicamentos um pouco mais fortes para abordar, para eliminar esse foco de dor. Na maioria das vezes nós temos sucesso. Alguns pacientes têm dores de mais difícil controle e aí nós podemos eventualmente até lançar mão, até utilizar alguns procedimentos intervencionistas como bloqueio, infiltrações de alguns nervinhos da cabeça que estão sendo afetadas para aliviar esse tipo de dor. Ok, ou seja, tem solução. Quando você fala medicamento mais forte, seria um medicamento controlado ou um medicamento específico para enxaqueca? Nem sempre o padrão de dor de cabeça pós-Covid é de enxaqueca, né? Então, enxaqueca normalmente é aquela dor que é de um lado só da cabeça, pode ser dos dois, mas que lateja e está associado a náusea, vômito, o barulho e a luminosidade incomoda bastante. Nem sempre é esse o padrão de dor, né? Então, nós temos que avaliar o padrão de dor do paciente para saber qual tipo de medicamento tem mais chance de resolver aquele problema. Quando o problema é do tipo enxaqueca, nós podemos utilizar anti-inflamatórios, nós podemos utilizar aqueles medicamentos mais específicos para enxaqueca, que nós chamamos de triptanos, e nós podemos utilizar alguns procedimentos intervencionistas também. Ok, você falou que essas dores são causadas por uma inflamação aí nas células neurais. Nesse caso, anti-inflamatório ajudaria? Ajuda sim. Inclusive, um dos grandes problemas do COVID é a resposta inflamatória que o próprio organismo gera para combater o vírus. Então, um dos tratamentos mais eficazes para o COVID hoje ainda seria o corticoide em dose baixa, para combater essa inflamação que é um pouco generalizada, que pode agredir algumas células do corpo. Mas não tomem corticoide em qualquer fase da doença. Procure um médico especialista nesse tipo de tratamento, porque existe um período certo e o tipo de paciente certo que pode se beneficiar do uso desse tipo de medicação. Tá ótimo. Agora, doutor, eu vou abusar um pouquinho da sua presença aqui com a gente para te perguntar como é que está a situação na área da saúde, de forma geral, aqui no estado de São Paulo, que eu sei que é onde você conhece, principalmente aqui na cidade de São Paulo, ou nos hospitais em que você atua. É verdade que a situação está bem séria, agravou bastante ou não? A gente nunca sabe muito bem no que confiar. A situação está se agravando, sim. É muito importante que nós não perdamos o foco no controle e no isolamento social e no uso de máscara e lavagem de mãos. Por quê? Porque, de fato, a gente está percebendo que o número de internações está aumentando em todo tipo de hospital, não só na rede privada, mas também na rede pública também. E isso está acontecendo não só em São Paulo, mas eu converso com amigos de outros estados e também está acontecendo no Rio de Janeiro, está acontecendo no Espírito Santo, no Paraná, está acontecendo em Santa Catarina e por aí vai, no Norte, no Nordeste, no Centro-Oeste. É muito importante que enquanto nós não tivermos de fato a vacina, que eu tenho esperança que nós vamos tê-la em breve, que a gente mantenha esses cuidados de isolamento social, uso de máscara e evitar aglomerações e lavar bem as mãos.
Perfeito. Você falou de vacina, eu sempre fico com uma dúvida, né? As pessoas estão falando bastante agora, tem gente que fala que existe a possibilidade da reinfecção, porque o vírus já sofreu mutação. Se o vírus sofreu mutação, a vacina vai servir? Se o vírus já mudou? Ela pode servir sim, até porque a vacina, embora não seja a minha especialidade, a vacina ela não vai usar o vírus inteiro, né? Então a vacina é feita de diversas formas. Uma das formas é pegar um pedacinho do vírus, né, para falar em termos mais práticos, para que o sistema imunológico, o sistema de defesa, crie uma pré-defesa para aquele tipo de vírus. E é quando o paciente tem o contato com o vírus real, o sistema imunológico já está pronto, né? A mutação, se ela for muito importante, ela pode, em tese, diminuir a eficácia da vacina. É por isso que nós temos que tomar a vacina de gripe, por exemplo, de tempos em tempos. Né? Então, nós vamos aprender ainda muito com relação a isso. É possível que nós tenhamos que criar um programa de vacinação que seja mais frequente para o Covid. Talvez uma vacina ou 2 doses da vacina não seja suficiente para sanar o problema. Mas eu tenho muita esperança que quando surgir a vacina, vai apagar o fogo de forma bastante importante. E aí a gente vai controlando focos mais esparsos, focos menores e menos graves à medida que eles vão acontecendo. É o que a gente espera. Só para terminar, eu sei que não existe um consenso mesmo na classe médica, até porque eu estou tentando acompanhar todos os estudos científicos em relação à Covid-19, mas na sua opinião, nas conversas com os colegas, existe a possibilidade da reinfecção, mesmo em quem tem o IgG positivo, ou seja, em quem já tem anticorpos? Existe, Cláudia, mas é muito raro. Agora, o que precisa ficar bem claro? IgG, se ele ficar negativo, não quer dizer que o paciente não está imune, porque existe uma imunidade que ela não é derivada do IgG. Nós chamamos isso de imunidade celular. São células que nós chamamos de linfócitos T, para ser bem técnico, que estão lá preparadas já para atacar o vírus. E isso não é medido através do IgG. Né? Então, o IgG é um dos tipos de imunidade. Então, o fato do paciente, entre aspas, ter o IgG negativo futuramente, não quer dizer necessariamente que ele não está mais imune. Perfeito. Muito obrigada. Desculpa o abuso de entrar em outras áreas, mas eu sei da sua capacidade, da sua excelência, do quanto você é dedicado, estudioso, e te agradeço, viu? Médicos assim, a gente deveria multiplicar aí pelo planeta. Obrigada e parabéns, doutor André Mansano. Obrigada, até a próxima. Obrigado pelas palavras, querida. Olha, o site é drandremansano.com.br. Você pode ter mais informações no Instagram, drandremansano, tá bom? Bom que a gente aprendeu um monte, né? Eu amei, abusei. Porque eu tava super querendo saber. Eu vou perguntar para todo médico que eu encontrar agora. Porque cada um tem uma opinião, mas a gente vai pegando o que um fala, o que outro fala, procurando estudos, né? Porque assim a gente vai abastecendo a nossa mente de um conteúdo sério.